Fala aí pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a vivência na caminhada e corrida. A gente vai estar falando sobre alguns movimentos aqui, sobre como a gente pode iniciar uma atividade relacionada à corrida, à caminhada, tá? A gente percebe, né, no nosso bairro hoje em dia que existem pessoas que caminham na ciclovia lá diariamente. Será que essas pessoas estão fazendo da forma correta? A gente vai ver hoje na nossa aula como que seria a melhor forma da pessoa poder caminhar, poder correr, tá? Como que seria a melhor forma dela iniciar isso aí? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então vamos para a aula. Bom, vivência na caminhada. Aqui tem alguns movimentos, pessoal, de alongamento, tá? Esses movimentos são importantes para você preparar o seu corpo para poder fazer uma atividade física, não necessariamente a caminhada, mas pode ser a própria musculação, tá? É sempre importante você fazer alguns alongamentos antes para você poder não deixar a sua musculatura ali muito contraída, muito rígida, para evitar o risco de lesão durante a sua atividade, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A gente tem alongamento para perna, alongamento para membros inferiores, tá? Membros superiores. A gente tem movimentos para alongar a panturrilha e tudo mais, porque são importantes, são músculos que você vai utilizar durante a sua atividade física, tá? Então a gente tem aí alguns exemplos, tá? Essa parte aqui é bem básica, é você conseguir fazer esses movimentos aí, se você puder, tenta fazer esses movimentos em casa, tá? Bom, existem alguns benefícios, tá? Quando você faz caminhada, tá? Ou até mesmo a corrida, depende da pessoa. A gente fala caminhada por quê? Porque a pessoa que ela não está adaptada a correr, ela tem que iniciar da forma mais leve. E a forma mais leve para ela iniciar seria fazendo caminhada, tá? Não é normal e não é legal também você que não tem o hábito de treinar, que você não tem o hábito de fazer atividade física, por exemplo, e você querer começar numa atividade mais intensa do que você consegue. Ou seja, se a pessoa ela nunca caminhou, nunca correu, não é legal ela começar já correndo de fato. Ela tem que começar do mais leve da caminhada para ela ir progredindo para o mais difícil, que seria nesse caso a corrida, tá? Então, quais são os benefícios de se caminhar, tá? Vai ajudar na manutenção do seu peso. Qualquer um pode fazer isso, tá? A não ser a pessoa que ela tem alguma debilidade, aí realmente fica complicado, mas se a pessoa ela tem sua mecânica normal, se ela consegue caminhar, ela pode caminhar, tá bom? Ajuda a diminuir o risco de diabetes tipo 2, tá? E auxilia também no tipo 1, tá bom? Não precisa de equipamento especial, é só você colocar um tênis, uma roupa confortável e ir fazer essa caminhada, tá? Não é também aconselhável, por exemplo, você está caminhando com o intuito de exercício físico, de chinelo ou descalço, porque em geral você vai caminhar uma boa distância e assim é bem mais confortável para você estar de tênis do que descalço, né? É o jeito mais fácil de ser ativo, tá? Reduz o sintoma da depressão, da ansiedade, diminui o risco de alguns cânceres. É um exercício de baixo impacto. Vai diminuir o seu colesterol, vai melhorar o seu humor. Você não paga para praticar, tá? É uma atividade gratuita. Você vai diminuir o seu estresse, vai diminuir o risco de ataque cardíaco, reduz a incidência de doenças do coração e ajuda teus ossos fortificados. Ou seja, pessoal, não tem malefício algum praticar atividade física, tá? Só existe benefício, só existe vantagem para você, beleza?
E agora, pessoal, a gente vai ver uma situação aqui, ó, de alguns exercícios que você também pode fazer antes da própria corrida, antes da própria caminhada, tá? A gente vai chamar essas atividades aqui, ó, com o nome de elevação do joelho, elevação do calcanhar e elevação do joelho com saltitos, ok? Isso aí são movimentos de coordenação que você vai fazer sempre antes para que a sua musculatura ela possa entender o movimento, ok? Em alguns lugares é chamado também de skip, tá? Então vamos lá. Como que você iniciaria essa corrida aí para pessoas que são iniciantes? Por exemplo, você vai fazer os movimentos de elevação do joelho, tá? Você também pode fazer a elevação de calcanhar e você pode fazer a elevação de joelho com saltitos. Isso aí são exercícios coordenativos. E aí, para uma pessoa que está iniciando, ela pode fazer o quê? 5 minutos de caminhada leve, depois mais 5 minutos de caminhada mais rápida, tá? Caminhada moderada. 30 segundos de corrida levinha, tá? Para 1 minuto de caminhada moderada, tá? Vai repetir isso 5 vezes e depois 3 minutos de caminhada moderada, ou seja, ela vai fazer aí no total de 10 minutos mais 5 minutos de caminhada mais 30 segundos, dará equivalente a 7 minutos e meio. Então, aí já tem 17 minutos e meio aí, mais 3. Você praticamente aí fez 20 minutos de exercício físico em relação à caminhada, tá? Então, você aí, dos seus 20 minutos, vamos botar assim, 7 minutos você vai fazer junto com uma corridinha. Aproximadamente aí 5 minutos de corrida, 2 minutos e meio de caminhada. E aí você vai estar melhorando seu rendimento aí com o tempo, tá? E aí com o tempo isso aí vai ficar leve para você, você vai melhorando. A gente vai ver um exemplo agora. Na sua opinião, em questão de intensidade, qual deles aí é o menos intenso e qual é o mais intenso, né? Então dá um pause no vídeo aí, analisa essas imagens aí e aí depois você me dá a resposta, tá? Mas dá uma pausa no vídeo aí. Vou esperar um minutinho para você pausar aí. Beleza, pausou. Eu imagino que você já tenha visto aí as 3 alternativas aí e já sabe me responder qual é a mais intensa, qual é a menos intensa, qual que está ali na faixa intermediária. Tá? Então vamos lá. Bom, a gente tem 3 exemplos aí. Temos o número 1, temos o número 2 e o número 3. Bom, vamos ver qual é cada um. Número 1 é na caminhada de 20 a 30 minutos de caminhada, ou seja, a pessoa vai caminhar ali, simplesmente caminhar durante os 20 a 30 minutos, tá? No caso 2, a gente vai ter 25 minutos, porém a pessoa ela vai estar alternando 4 minutos e 45 segundos de caminhada com 15 segundos de corrida leve. E no exemplo 3, de 20 a 30 centímetros também, a pessoa ela vai fazer caminhada mais trechos de corrida leve de 20 segundos a qualquer hora que ela quiser. Então vamos lá, qual que seria mais intenso entre esses 3? Com a prática e com a experiência que eu tenho de corrida, eu posso afirmar para vocês que o número 2, tá? Dependendo da forma que seria feito o número 3, o número 2 seria o mais intenso. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que o número 3 ela vai fazer 3 vezes somente de corrida. E o resto do tempo ela vai fazer só caminhando, tá? Significa que ela vai ter de corrida aí 1 minuto. Mas se é na hora que ela quer, por exemplo, se ela fizer no primeiro minuto 25, aí se ela deixar para fazer somente lá no 10 minutos e depois lá no 20 minutos, ela não vai ter uma intensidade tão legal. Nesse caso aí, o número 2 seria o mais intenso, tá? Por quê? Porque
a cada 4 minutos e 45 segundos, ela faria 15 segundos de corrida leve. Ou seja, ela treinando 25 minutos, ela vai fazer mais de 1 minuto de corrida aí no total, tá? Então seria o mais intenso o 2. O intermediário seria o 3, porque ela iria ter alguns movimentos de corrida. E o menos intenso, tá? Seria o número 1, porque ela ia ficar 20 minutos, 30 minutos só caminhando. Ah, professor, mas é 30 minutos. Pessoal, quando a gente fala em exercício, a intensidade ela não se dá por tempo, e sim pela intensidade propriamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Entre um maratonista e um velocista, quem você acredita que seja mais intenso na corrida? Vamos lá, o maratonista ele às vezes fica correndo aí 2, 3 horas seguidas. E o velocista somente 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, muitas vezes no máximo. E aí qual que você acha que é o mais intenso? É o cara que ficou 3 horas ou o cara que ficou 10, 15, 20 minutos? O mais intenso foi o de 10, 15, 20 minutos, tá? Porque ele imprimiu uma velocidade muito mais alta, muito mais forte para poder fazer aquele movimento ali. Ele não conseguiria, em hipótese alguma, tá? Isso é descartado, não existe possibilidade dele manter essa intensidade aí no mesma quantidade de horas que o maratonista corre, por exemplo. A pessoa que ela é velocista, ela vai imprimir uma velocidade tão forte, que quando ela termina a corrida dela ali de 20 segundos, ela está exausta. Ah, o maratonista também está exausto. Está exausto. Mas o maratonista também, ele nunca ganharia uma prova de 10, 15, 20 segundos correndo da velocidade que ele corre na maratona. Por quê? Porque ele se mantém numa velocidade menor para se manter mais tempo fazendo aquela atividade ali. Então, assim, a gente não pode comparar tempo com intensidade, tá? Às vezes a pessoa ela treina 1 hora, mas ela não faz um treino tão intenso como uma pessoa que treinou 20 minutos, por exemplo, tá? Então, o tempo ele não está ligado à intensidade. O que está ligado à intensidade é a forma como você faz esses movimentos, beleza? Ok, pessoal? Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.